Olá, minhas pessoas preferidas, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Pois numa semana de excelentes notícias, né, que a gente teve, chegou uma má notícia nessa quarta-feira. O Arangues teve constatada uma lesão muscular na coxa direita e o Inter agora se quer dar um prazo para a recuperação dele. Chegou a Tina Turner aqui. E eu começo já a ficar preocupado com as reais condições do Arangues. Por quê? Porque o Arangues chegou aqui em 7 de abril. E Tina quer aparecer aqui. Deixa eu só dar um oi pra galera aqui, Tina. Dá um oizinho, Tina. Oi, essa aqui é a Tina Turner, tá? Beijo, galera. Tá? O Arangues chegou em 7 de abril aqui. E dos reforços do Inter, por incrível que pareça, foi o primeiro a chegar e talvez seja o último a estrear. Eu já não sei, o Inter já não dá prazo mais. A gente sempre vê o Arangues nas fotos com uma cara fechada, uma cara feia. Quem foi a Montevidéu comentou que ele descendo do ônibus da delegação a chegar ao hotel que recebeu o Inter em Montevidéu, ele estava com a cara fechadíssima, uma cara de poucos amigos, não falava com ninguém na descida, não sorria. Então é um cara que imagino que esteja até com dor. A gente não tem acesso ao Arangues, sempre foi um cara muito fechado, isso desde sempre, né? O Inter também não coloca ele para entrevistas, né? Ele deu só entrevista quando chegou, e se sabia quando chegou que ele teria um prazo longo de recuperação. Afinal de contas não joga desde outubro lá no Bayer Leverkusen. E eu sinceramente não quero criar pânico aqui, mas já me preocupa um pouco com relação às reais condições do Arangues, porque vamos lá, ele chegou 7 de abril, maio, junho, já fechou 2 meses, né? Hoje é 14 de junho, já fechou 2 meses. Ele teve uma nova lesão treinando só, isso que nem está em ritmo de competição, nem está em ritmo de um ritmo forte de competição mesmo, de disputa, né? E já se lesionou. Então eu sinceramente não sei quanto que a gente vai poder contar com o Arangues nessa temporada. Não quero ser alarmista, não é nada disso, mas realmente, se forem pensar, um jogador que não atua desde outubro, não sei quando vai começar a jogar, né? Não tem perspectiva. Certamente o dia 28 contra o Medellín ele está fora, né? Acho que ele e o Depena podem ser considerados baixa já para o jogo contra o Medellín dia 28. E aí, mesmo que volte, quando voltar, será que não vai sentir lesão de novo? Não vai se lesionar de novo? Então eu não sei se o Arangues daqui a pouco não é daqueles casos que o clube tem que parar por um longo período, cara, fazer uma investigação, escanear ele de cima a baixo, como foi feito com o Rodrigo Dourado certa vez, enfim, fazer um tratamento diferente, porque eu não sei. A gente não tem uma perspectiva do Arangues jogar, não vê um Arangues saudável, vê um Arangues sempre com uma cara tensa nas fotos que o Inter publica, né, nas imagens. Não sei se de repente ele segue com dores. Agora a lesão pintou na coxa direita, uma lesão muscular na coxa direita, informou o Inter, né? E o Inter mesmo não dá um prazo de recuperação para ele, ou seja, se tu não dá um prazo, é que tu ou vai tentar recuperar o cara num tempo recorde, ou realmente não tem a menor ideia de quando ele vai ter condições de, primeiro, se recupera da lesão, volta aos treinos, porque lesionado ele vai perder treinos, né? Se ele já estava tentando entrar no ritmo dos demais e ainda estava longe disso, imagina agora parado. Então o Arangues é um cara que a gente simplesmente não tem prazo para contar com ele. Talvez nem mesmo esse ano. Ou ele joga uma partida para 3, 4. Realmente é uma situação séria do Arangues. Por isso a minha cara fechada aqui. Desculpa, hoje eu estava animado aqui para gravar esse vídeo com vocês, mas agora com essa informação realmente não tem como ficar muito animado, né? Porque uma das grandes contratações, uma das grandes esperanças que a gente tinha para o meio campo, parece que está caindo, né? Parece que está caindo porque, enfim, desde 7 de abril aqui no Beira-Rio, no CT, treinando. Agora, quando tu tem uma perspectiva mínima de ele tentar começar a jogar, ele se lesiona e o clube não dá um prazo, eu não sei. Eu acho que se o Arangues jogar esse ano, talvez já seja lucro pra gente. Daqui a pouco é um cara pro ano que vem. E eu digo isso de coração e com dor no coração, porque eu gosto muito do Arangues e acho que ele colocaria o Inter em outro patamar. Mas se pensar que é um cara que sequer conseguiu participar de um coletivo às ganhas, sequer conseguiu treinar direito ainda, né? Jogar nem pensar. Sequer foi relacionado para o banco de reservas da Montevidéu, né? Ele só foi para a viagem.
e certamente foi para a viagem para o Inter dar uma animada nele. E quando voltar, os caras que voltam a jogar depois de tanto tempo, geralmente têm lesões musculares de novo, né? Isso é absolutamente normal. Isso que o Arangues ainda nem voltou a jogar. Então eu não sei. Realmente eu estou muito preocupado agora com a situação do Arangues. Bem preocupado mesmo, porque não vejo uma perspectiva para o Arangues pelos próximos meses ou talvez próximas semanas. Tomara, deixa eu bater na madeira. Tomara que próxima semana só, né? Mas realmente é um caso que gera muita preocupação. Muita preocupação. Se a gente tem o Gabriel voltando, por um lado, né? Tá perdendo o Arangues, que sequer chegamos a tê-lo, né? Infelizmente. Bom, amanhã tem um jogo importante. México e Estados Unidos. O Johnny, a gente tá esperando aí para ver se ele fica relacionado como titular. E não é amistoso, tá? É data FIFA, mas não é amistoso. Esse é uma semifinal de CONCACAF. Copa da CONCACAF, então é um jogo importante. Estados Unidos e México nos Estados Unidos, e Johnny talvez seja titular. Com o Johnny titular, e Johnny e Arangues estão relacionados, né? Que o Inter tá louco para vender o Johnny, mas agora com essa questão do Arangues, não sei, mas igual, se pintar a chance vai vender. E com o Johnny titular dos Estados Unidos, fica menos complicado vendê-lo, né? Já que o Inter tenta 3 janelas, vender o Johnny ainda sem sucesso. Mas enfim, a gente está esperando para ver se o Johnny vai ser titular nesta quinta, 11 da noite no Brasil, o jogo para o Brasil contra os mexicanos. Um dado que me chamou a atenção, não me chocou, né? Porque enfim, a gente já tinha uma certa noção disso, só que isso também, se vocês pensarem bem, vai refletir nas ligas, né? Ainda mais com o Flamengo e o Corinthians ganhando muito mais que os outros. Relatório da consultoria Convocados aponta que Flamengo, Palmeiras, Corinthians e São Paulo concentraram 49% das receitas dos clubes da Série A em 2022. O Flamengo, por exemplo, ganhou 1,17 bilhão de reais. Isso corresponde a 16,9% de todo o bolo. O Inter, para vocês terem uma ideia, o Inter está em sexto. O Inter tem 415 milhões de reais de grana, de receita, né? Corresponde a 6% do bolo. Mas vejam a diferença, de 1 bilhão para 415 milhões. É uma diferença brutal, né? E por que eu digo reflete na Liga? Porque isso, daqui a pouco, com os caras ganhando em qualquer uma, na Libra ou na LFF, eles vão ganhar mais que o Inter, por exemplo, bem mais. A diferença na LFF é um pouco menor, mas igual é uma diferença econômica absurda, né? Uma diferença econômica absurda. É difícil competir com um clube que tem uma receita dessa. O Palmeiras, por exemplo, 791 milhões de reais. É o vice-campeão ali, né? O segundo clube colocado com 11% da receita do bolo total. Mas vejam só, até para o Palmeiras é uma diferença grande, né? São 300 milhões de diferença para o Palmeiras. E para o Inter, então, nossa senhora, isso aqui dá mais de 600 milhões de reais de diferença. Ou seja, a diferença entre Flamengo e Inter é só a diferença, é superior ao que o Inter ganhou. Então é realmente complicado competir assim, né? É a espanholização do futebol brasileiro que a gente já vive no campo e também nos cofres, né? Nesse momento. E sobre futebol mexicano, né? Já que falamos em CONCACAF, os mexicanos querem voltar à Libertadores. E estão gestionando isso junto à Conmebol, e é uma conversa que pode evoluir nos próximos meses aí, com o futebol mexicano voltando a disputar a Libertadores. Aliás, temos saudades do futebol mexicano, né? Boas lembranças com o Chivas. Depois não tem uma boa lembrança, né? Mas enfim, com o Tigres, né? Mas o Chivas nos traz boas memórias, e quem sabe, né, os mexicanos voltando aí ao futebol da Libertadores é uma competição que aumenta, com certeza, porque são bons times, né? E times com grana, sobretudo. Meu povo amado, deixa o like, tá? Deixa o like, por favor, que eu já dei o like no coração de vocês. Vocês é que mantêm esse canal. Lamento pela informação do Arangues, realmente não queria dar essa informação, mas é algo que está me preocupando demais. Palavra colorada hoje, né? Vamos lá, dá uma força para o Arangues, né? Tomara que o Charles consiga voltar logo aí. Fica bem, querido Charles, porque é muito importante para o Inter que ele volte, e volte bem, e volte logo, né? Tomara que seja esse ano ainda, o que eu já tenho uma certa preocupação, mas enfim, tomara que seja, tá? Pessoal, fiquem bem, espero trazer notícias melhores nesta quinta-feira. Tchau, tchau.